Você já ouviu falar sobre o que são os marcos de desenvolvimento infantil? Garanto que você já ouviu esse termo muitas vezes. E se não ouviu, esse é o momento certo, principalmente se você está no caminho ou já com uma criança em casa, com um filho, com um sobrinho, com um aluno. Quem trabalha com criança, gente, tem que entender o que são marcos de desenvolvimento infantil. Não precisa saber eles à risca, não precisa decorar, até porque existem tabelas e elas divergem entre si, mas a gente tem que entender quais são as etapas e quais são as habilidades esperadas dentro do que a gente espera para uma criança num desenvolvimento típico. E eu trouxe esse vídeo aqui para vocês hoje porque eu sou pediatra há praticamente 10 anos e eu atuo muito e cada vez mais na intervenção do desenvolvimento infantil e dos transtornos de neurodesenvolvimento. E eu percebo que, apesar do tempo, apesar da quantidade de informações disponíveis, a gente tem muita gente que trabalha diretamente com crianças e não leva isso em consideração. Ou até mesmo vem com aquela velha frase: cada criança tem o seu tempo. Ele vai falar, o pai falou com 3 anos, ele vai andar, o pai só andou depois dos 2. A mãe não tinha amigos, ela até os 5, 6 anos, ela mesmo na escola, ela só ia para a escola e ficava ali nos brinquedinhos e nos desenhos e nas atividades dela. Mas ela até falava, mas ela não falava o que a gente precisava saber. Então isso são queixas e relatos e histórias que eu escuto todos os dias, eu posso dizer. Pelo menos 1, 2 vezes por semana, de crianças, de famílias, de pais até mesmo, que tiveram os seus atrasos ignorados, que ficou invisível, pelo menos para os profissionais que deveriam ter visto isso. Eu falo isso, gente, porque os pais, muitas vezes não têm, às vezes até o recurso disponível, um bom livro, um bom vídeo, uma boa aula, tempo às vezes até o momento, quando de repente chega um filho na vida desse casal, para estudar sobre o desenvolvimento infantil, para entender o que é esperado de uma criança, mesmo com todos os recursos hoje disponíveis. Mas os profissionais que atendem, então, o pediatra, o enfermeiro que atende essa criança no posto, o professor, uma noção básica esses profissionais têm que ter. Mas as famílias, e é por tantas famílias que eu atendo e busco cada vez mais compartilhar conhecimento, me aperfeiçoar, as famílias têm o direito de saber. E a gente tem, então, dentro do desenvolvimento infantil, as características dentro de habilidades motoras, dentro de habilidades de socialização, de comunicação, até mesmo da coordenação motora fina, que vão evoluindo e ganhando habilidades em cima de habilidades. Você muitas vezes tem habilidades que são pré-requisitos para outras, então uma criança dificilmente vai conseguir andar se ela não consegue sentar, não tem força na coluna, no tronco, no quadril, para conseguir, quem dirá, ficar de pé. Então os marcos do desenvolvimento, gente, eles vão ser etapas e habilidades que a gente espera que a criança, dentro do desenvolvimento natural, sem até mesmo terapia, sem intervenção, sem nenhum auxílio profissional, ela venha a ganhar. Claro, a gente tem que ter um ambiente minimamente saudável, minimamente favorável, um ambiente do ponto de vista de criação em casa, na escola, que não seja hostil, que não seja nocivo ao desenvolvimento. E aí eu não falo hostil e nocivo no sentido de haver realmente abuso físico, uma violência física contra essa criança, mas sim que essa criança tenha espaço e oportunidade para treinar e aprimorar as suas habilidades
dentro dos marcos do desenvolvimento infantil. Então, por exemplo, vamos ser práticos aqui. Uma criança que não tem a habilidade de sentar. Mas essa criança, ela é deixada, eu digo sentar sem apoio, soltinha, só sentadinha com o quadril ali apoiado, sem até mesmo usar a mão para se apoiar, sem nada atrás, sem nada do lado, escorando essa criança. Mas esta criança, como que ela vai sentar se ela passa das suas 24 horas e provavelmente umas 12 horas acordada, 10 a 12 horas no carrinho, no bebê conforto? Como que ela vai treinar? Como é que ela vai ganhar força? Como é que ela vai treinar até mesmo o seu equilíbrio e a sua percepção de que ela consegue, com alguns movimentos e com alguma força, ficar sentadinha e buscar uma posição sentada? A criança, muitas vezes, ela busca até, quando ela está ali no carrinho. Você vê ali perto dos 3, 4 meses que o bebê já começa a querer se forçar, se projetar para frente. Mas se ela ficar ali no carrinho preso o tempo inteiro, ou até mesmo o tempo inteiro no colo, aquela criança que não é colocada para rolar num tatame, para ficar sentadinha, para fazer o popular tummy time, ela não vai ganhar a força necessária para conseguir ficar sentada, para fazer o movimento de rolar. Então tem algumas creches, tem algumas escolinhas que a gente já tem quantas histórias aí relatadas que era para ter os tempos da criança dormir, ficar no carrinho, ir para o chão, ir para o tapete, mas quando se descobria eram crianças que ficavam presas no carrinho o dia inteiro. A criança não tem como ganhar habilidades adequadamente do ponto de vista motor se ela está num ambiente e numa rotina hostil ao seu desenvolvimento. Então, se a gente entende que essa criança está num desenvolvimento típico e ela está com um ambiente favorável, ou seja, tem tempo para explorar o ambiente, para treinar os seus movimentos, para fazer força com a perninha, com as costas, com o quadril, com as mãozinhas, e o ambiente está favorável e ela não está ganhando essas habilidades, a gente se preocupa que realmente tem um atraso que não se justifica e que a gente tem que fazer uma intervenção já nesse momento com terapia. Então eu tenho um bebê com 6 meses que está extremamente hipotônico, um bebê com 3, 4 meses que está com o pescocinho que não sustenta, eu não posso perder tempo. Eu tenho que fazer uma fisioterapia neurofuncional, eu tenho que fazer uma série de até mesmo intervenções do ponto de vista postural e de controle da postura no sono, no berço, no carrinho. Essa criança ela precisa de intervenção imediata. Mas o doutor Diego, 3 meses, 4 meses de fisioterapia infantil? Sim, gente. Quantos e quantos pacientes eu já encaminhei? Quantos pacientes com torcicolo congênito, que o pescocinho é travado e a criança não consegue nem ficar de bruço, e a gente identifica precoce, faz uma fisioterapia, faz uma osteopatia, libera esse pescoço e essa criança aí sim vai conseguir até mesmo ficar de brucinhos, ficar no tummy time sem sofrimento. Então o profissional que atende o teu filho, ele tem que estar ciente. Poxa, 6 meses de vida e o tônus para sentar é muito ruim, eu vejo que a criança é extremamente instável, sim, eu vou encaminhar para uma fisioterapia, para uma intervenção, para uma terapia precoce. E quando a gente entende esses marcos, então a gente tem os marcos motores. A criança tem que estar sustentando o pescocinho com 2, 3 meses, no máximo, sustentando bem. Ela tem que estar rolando, de preferência, entre o 4º e o 6º mês. Pelo menos fazendo o movimento em uma das direções. A criança tem que estar sentando sem apoio entre 6 a 7 meses. Ela tem que conseguir trocar um objeto de uma mão para outra por volta ali do 8º, 9º mês. Fazer a coordenação motora já um pouquinho mais elaborada, um pouquinho mais fina. Ela tem que estar fazendo a pinça fina até perto do 9º ao 12º mês. A gente entende que dentro dos marcos do desenvolvimento existem épocas limite
e datas limite, e isso está muito bem descrito em várias ferramentas, em vários protocolos. Temos o Denver 2, que é um modelo antigo já, mas que funciona muito bem para você fazer uma avaliação básica do dia a dia naquela criança, na consulta de rotina mesmo do pediatra. Tem até esses marcos de uma maneira muito simplificada lá dentro da carteirinha de saúde da criança. Você vai ver, tem uma tabelinha do que é esperado para a criança. Simplificada, mas que qualquer pai consegue ler e testar com o seu filho. E quando essa criança passou dos marcos, passou do tempo esperado de desenvolver uma habilidade, então da fala, da comunicação, até mesmo do balbucio, da interação social, do apontar, gesticular e imitar. Esses marcos do desenvolvimento, se eu não estou com uma aquisição, eu tenho que ficar alerta, eu tenho que, como profissional, seja médico, seja um enfermeiro, um médico da saúde, do posto de saúde, seja um professor até mesmo, eu tenho que trazer essa minha percepção para a família e dizer, olha, a gente está percebendo aqui que o teu filho tem alguns atrasos, algumas habilidades, algumas questões de até mesmo de força, de habilidades motoras que não está desenvolvendo. Vamos investigar, vamos procurar um médico, eu como médico, quando faço a avaliação e vejo que tem esses atrasos, vamos iniciar uma intervenção, uma terapia e ao mesmo tempo a gente cria uma série de rotinas, uma série de exercícios nos quais os pais em casa, até mesmo os professores, os cuidadores, os assistentes de educação infantil das creches, podem, com uma criança que já está com diagnóstico de um atraso motor, fazer um tempinho ali a mais, ou pelo menos direcionar o olhar e deixar a criança realmente com a rotina dela mais favorável para desenvolver essas habilidades e para esses exercícios serem aplicados de uma maneira muito natural no dia a dia. Então, uma criança que está com dificuldade de sustentação cervical, você coloca no tummy time, você brinca com ela de olhar para um lado, um objeto, olhar para o outro, tentar rodar o pescocinho. A criança que está com dificuldade até mesmo do balbucio, da interação social, eu vou começar a trabalhar muito mais até com os aspectos emocionais, com os aspectos afetivos, Trabalhar mais com, eu não falo com a teatralidade, carregar mais na emoção, trabalhar com musiquinha, trabalhar até com os objetos de maior interesse e trazer mais para próximo do rosto. Porque a gente entende que muitas vezes muito precoce, antes de 6, 12 meses, eu não consigo estabelecer com segurança, principalmente com certeza, um diagnóstico de um transtorno, por exemplo, de TEA. Mas eu consigo, com muitas características, ter uma alta suspeição para autismo. E já iniciar terapias de intervenção e uma educação parental e fazer uma reavaliação dessa criança em 3 a 6 meses e ver se essas características se atenuam e se esses atrasos eram apenas atrasos de desenvolvimento e dificuldades, mas que a criança, em pouco tempo de intervenção, de terapia e de rotina de estímulos em casa, ela faz uma aquisição dessas habilidades e se equipara ao desenvolvimento das crianças típicas, ou se esses atrasos vão ficando cada vez mais evidentes e eu tenho que começar a ter uma convicção, começar a ter uma impressão diagnóstica cada vez mais favorável a algum transtorno específico. Certo, gente? Então, os marcos do desenvolvimento, eles estão extremamente bem descritos dentro de protocolos de neuropediatria, de fisioterapia infantil, fonoterapia infantil, terapia ocupacional. Tudo isso já tem protocolo e já está muito bem documentado. A gente só precisa, muitas vezes, de uma boa avaliação com um profissional que vai chegar a avaliar, testar o desenvolvimento e as habilidades dessa criança e me dizer: o atraso está em áreas X, X e X e a gente tem um plano de intervenção, muitas vezes de curto prazo, nesses pacientes muito pequenos e que quando a gente tem uma criança maior a gente já tem até mesmo uma ideia melhor do prognóstico e muitas vezes o atraso já está muito maior, mais estabelecido e a gente entende que vai ter objetivos de curto, médio e longo prazo. Mas para os bebezinhos, muitas vezes a gente consegue
em pouco tempo de intervenção, corrigir o desenvolvimento e essa criança não apresentar mais os atrasos e cumprir os marcos do desenvolvimento infantil. Certo, gente? E em relação ao ambiente dessa criança, quando a gente tem sinais de atraso e quando a gente tem uma preocupação que essa criança adquira os marcos, eu vou, como pai, como educador, como professor, como cuidador, atuar para favorecer um ambiente que tenha amplitude e que tenha recursos. Eu não falo aqui de brinquedo caro, não. Uma garrafinha PET com feijão, lentilha e umas sementinhas lá dentro, para um bebezinho já serve de excelente chocalho. Uma criança que tem algumas argolinhas para puxar, ela até mesmo num bercinho, num bebê conforto, e tem várias argolinhas ali que a gente compra baratinho, amarra com fio, a gente já consegue. Você tem livros, hoje, esses livrinhos sensoriais, que duram, às vezes, e não são caros, às vezes 15, 20 reais você compra um livrinho sensorial que a criança vai brincar por meses e meses. Então a gente tem recurso, tem brinquedo, tem atividades e que não custam caro. Sabe o que custa mais caro? Nosso tempo. Muitas vezes os pais não se conscientizam e não se dão conta de que 1 hora, 2 horas por dia de sentar e brincar com seu filho é tão mais importante do que trabalhar para comprar os brinquedos mais caros que tem, quando na verdade a criança geralmente até gosta mais dos brinquedinhos mais simples. Eu vejo isso muito no consultório e em casa. Às vezes o brinquedinho baratinho é o que os meus filhos mais gostam, mais brincam, mais têm interesse. E a gente entende que o tempo de qualidade, e a gente entende que o tempo hoje é cada vez mais escasso, mas um tempo de qualidade não é 15 minutos, não é 10 minutos do nosso dia. Uma criança ela precisa de afeto, precisa de olho no olho, precisa de um pai cantando, de uma mãe cantando, de a gente mostrando as nossas emoções, trabalhando com as nossas emoções e, acima de tudo, vendo o nosso filho com a atenção que ele merece. Quando você perceber que o teu filho está distanciando do desenvolvimento das crianças da mesma idade, e não é querer ficar se culpando por estar querendo comparar. A comparação do desenvolvimento das crianças, ela é saudável. O que eu não posso é cair naquela falácia de que cada criança tem seu tempo e também cair digamos, na tentação de que a criança seja, que o nosso filho, que o nosso aluno tenha o mesmo desenvolvimento à risca que as outras crianças. Dentro dos marcos do desenvolvimento, eu tenho faixas e às vezes a criança tem 2, 3 meses de intervalo para ganhar uma habilidade em relação à outra e ela ainda está dentro do normal. Algumas habilidades até lá na frente, por exemplo, a leitura, a escrita, as coordenações motoras finas. Quanto mais complexo algumas habilidades, a gente vai tendo até lacunas maiores, tempos maiores, que a criança às vezes pode aprender com 3 anos e meio e pode aprender até os 5. Às vezes você tem 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de intervalo tolerável dentro dos marcos do desenvolvimento para habilidades específicas e mais complexas. Lá perto dos 6 aninhos, a gente vê que essas janelas estão cada vez mais amplas. Mas se você tem dúvida, se você vê realmente que existe um atraso mais palpável, mais visível no desenvolvimento, né, do teu filho ou da criança que está contigo, a gente tem que sim passar por uma avaliação profissional. E muitas vezes é uma avaliação multi e interdisciplinar, ou seja, é com o médico, é com o terapeuta, fisioterapeuta, fonoterapeuta, psicólogo, psicomotricista. E quando a gente tem uma equipe que ainda está em conjunto, trabalhando junto, dentro de uma mesma clínica ou eventualmente em clínicas separadas, mas que esses profissionais se conversam para discutir o caso daquela criança que tem uma suspeita de atraso, as informações, quando você faz realmente a
a análise delas em conjunto, a gente encontra às vezes até respostas com um outro terapeuta, com um outro colega ali de profissão, que vai nos dar a resposta do porquê aquela criança não desenvolveu uma habilidade. Então, a criança que eventualmente não está falando adequadamente, mas ela, antes de mais nada, ela não está conseguindo até mesmo olhar a sustentação cervical, o rastreio visual dela está com dificuldade porque ela está com o pescocinho travado. Ela não consegue, às vezes, trocar um objeto de uma mão para outra porque ela está com uma tensão no ombro que ela tem uma postura de defesa, ou realmente ela está hipotônica, ela falta força, e aí eu tento fazer uma atividade com ela, mas o outro terapeuta me dá a resposta que ela ainda não está pronta para eu querer aquela habilidade e que precisa trabalhar antes com uma terapia X para depois a habilidade da terapia Y poder ser trabalhada com mais qualidade e com mais resultado. Gente, esses são as ideias, os conceitos principais quando a gente fala de marcos de desenvolvimento e até mesmo de atrasos dos marcos do desenvolvimento infantil. E a gente tem que compartilhar e entender, principalmente quem está com filho, com criança na família e o pessoal da educação e dos cuidados infantis, porque eu não posso mais ter, chegando no meu consultório, uma criança com 3 anos que não anda, com 3 anos que não fala, com 3 anos que não consegue segurar um lápis já na posição adequada, nem que seja a que a gente chama de pinça tripodal, ou que pelo menos seja uma engarra, mas que ele tente pegar os objetos, trocar um objeto de uma mão para outra, e eu pergunte para essa família, mas até hoje essa criança nunca foi avaliada, o pediatra, o professor, né? Nunca viu? Não, doutor, a gente viu, a gente se queixou, a gente mostrou durante a consulta, a gente na reunião de escola perguntou o que estava acontecendo e eles falaram para a gente, fique tranquilo, cada criança tem seu tempo, mais cedo ou mais tarde ele vai aprender, ele vai andar, ele vai pular, ele vai correr, ele vai falar, ele vai brincar com os outros. Isso daí é muito triste, porque a gente perde uma janela de ouro, o melhor tempo, quando a criança chega para a gente, com 3, 4, 5 aninhos, com muito, mas muito atraso. E essa família, acima de tudo, viu, se queixou, e os profissionais que estavam assistindo essa criança ignoraram, menosprezaram as preocupações, angústias e o atraso claro que essa criança tinha e não deram a melhor qualidade, a melhor chance para essa criança desenvolver. Então, é meu dever aqui e o de vocês compartilhar essas informações. Certo, gente? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Conto com vocês. Tenham dúvidas? Deixem aqui para a gente nos nossos comentários, na nossa lista aqui de comunicação, que a gente vai respondendo e muitas vezes aproveitando ganchos para fazer ainda mais vídeos para vocês. Abração, até mais!